Olá, gente. Eu tenho refletido nesses últimos dias algumas coisas que eu queria compartilhar aqui com vocês. Nas minhas avaliações neuropsicológicas para a condição autista e nos tratamentos que eu realizo, eu verifico uma incidência muito alta de jovens adultos com uma dificuldade muito grande de se manterem nos seus estudos, sejam cursos técnicos ou acadêmicos, assim como se manterem no seu espaço de trabalho, tá? E por que isso me gera uma reflexão? Por dois aspectos. Primeiro, porque inquestionavelmente, absolutamente, é um público com condições de atuarem no mundo acadêmico, de estudarem, de terem uma formação, uma profissão, e sem sombra de dúvida, um público também com uma habilidade muito grande para o exercício profissional. O que acontece? Qual é a dificuldade? A dificuldade está na realização de um processo de ajuste do espaço estudantil e do espaço profissional a condição autista que essas pessoas apresentam e que, em virtude de sobrecargas sensoriais, acabam tendo dificuldades de conduzirem a sua atividade e muitas vezes acabam deixando seus empregos ou muitas vezes acabam sendo demitidos e uma boa parte das pessoas acabam largando os seus estudos no meio do caminho em virtude disso. Por que isso me gera uma reflexão? Existe hoje nas redes sociais uma campanha, eu acho que é uma palavra muito apropriada, buscando uma hipervalorização do autismo nível de suporte 2 e 3, em que sim, este público na infância precisa de suporte, precisa de adequação, precisa de um processo de inclusão. Isso é absolutamente correto e verdadeiro, é inquestionável, tá? Porém, ao mesmo tempo, nós escutamos discursos de que indivíduos de diagnóstico tardio nível 1 de suporte ou nível 2 de suporte, eles têm plenas condições de superarem essas dificuldades e enfrentarem a vida, porque afinal de contas, até então, foi assim que o fizeram. Por que das minhas reflexões? Gente, primeiramente, a inclusão no Brasil não existe, tá? A estatística de famílias que não conseguem processos de avaliação adequado e de condução de tratamento adequado é predominante dentro da realidade brasileira. O Serviço Único de Saúde, muitos municípios não oferecem serviço especializado. Aqueles que oferecem não dão conta de atender a demanda. Existe hoje uma briga muito grande com os planos de saúde, que todos nós verificamos, e você tem um público que tem até uma condição de fazer todo esse processo de maneira particular. Essa é a primeira questão. Então, nós temos um retrato, tanto no público infantil quanto no público adolescente, no público adulto, muito semelhante. A segunda questão que nós temos que refletir é que esse público infantil de hoje, mesmo tendo acesso à avaliação e ao tratamento adequado, é um público que vai crescer, é um público que vai se tornar adolescente e logo em seguida vai adentrar a idade adulta. E aí vem o meu questionamento. Esse público, a partir do momento que adolescer e a partir do momento que for para a idade adulta, ele também vai deixar de ter a necessidade de ter o suporte e o ajuste, porque cresceu? Porque eventualmente não conseguiu êxito em todo o processo de tratamento até então, ou porque ele está se tornando adulto e agora ele vai ter que dar conta do recado? É óbvio que não. Então veja, quando nós falamos da condição autista, o primeiro equívoco crucial cometido é você querer literalmente rotular a pessoa na condição autista no nível de suporte. Dentro de um mundo científico, acadêmico, sério,
nós sabemos que a condição autista é a condição autista. E que, independentemente do nível de suporte, nós estamos falando de um público que necessita suporte, auxílio, ajuda, para fazer determinadas conexões e conseguir exercer o seu direito de cidadania. Quando eu falo de direito de cidadania, eu posso ampliar isso. Gente, todo ser humano tem o direito de cidadania. Independentemente da cor, independentemente da questão social, independentemente de um diagnóstico, independentemente de ter um diagnóstico. Isso é humano. E o que as pessoas não pensam, e o exercício do pensar é um exercício muito saudável, é que quando se fala em ajustes em nível de suporte 1 e 2, nós não estamos falando em recriar a roda, nós não estamos falando em fazer um grande empreendimento, nós estamos falando muitas vezes de colocar uma cortina, nós estamos muitas vezes falando do indivíduo não apresentar um trabalho na frente de todos os colegas, mas de simplesmente ter uma outra forma de avaliação. Nós estamos falando de um indivíduo que muitas vezes ele pode ser retirado de uma sala com 5, 6 pessoas, onde há um público muito grande, e ser colocado num espaço mais reservado. Nós estamos falando de falta de vontade. Nós estamos falando de hipocrisia. Nós estamos falando de uma desumanização. E o que mais está acontecendo hoje dentro do nosso processo do autismo, dentro de pessoas na condição autista e dentro de clínicos, é estabelecer uma rivalidade, uma competição entre os níveis de suporte que é absolutamente insana e irracional. Vocês imaginem pessoas de nível de suporte 1 e 2, numa fase de adolescência, numa fase adulta, em que pequenos ajustes aconteçam e que esse indivíduo consiga produzir, oferecer à sua empresa, oferecer à sua instituição de ensino o retorno que é solicitado, e ao mesmo tempo essa pessoa não ter sobrecarga e não ter crise. Ela ter qualidade de vida. Qual é o problema disso? O ser humano tem que parar de ser hipócrita. A sociedade, a clínica, ela excluiu leprosos, excluiu psicóticos ou chamados loucos. Nós excluímos o diferente. Então nós precisamos interromper isso, nós precisamos deixar de lado um pouco definições diagnósticas e nós precisamos resgatar uma coisa chamada humanidade. Nós precisamos resgatar uma coisa chamada bom senso. Nós precisamos resgatar uma coisa chamada inteligência. Só isso. Chega. Se a comunidade autista começar a entrar num processo de conflito, nós vamos criar uma segunda situação absurda. Hoje, o neurotípico, quando encontra um indivíduo autista numa fila com o seu crachá, agride verbalmente, fisicamente. O estabelecimento agride. Nós temos que ter força, nós temos que ter união, nós precisamos construir uma consciência. E essa construção vai vir da união do mundo neurodivergente. Enquanto existir competição, enquanto existir uma briga de egos, falando que isto é científico. Gente, isto é científico, é uma pobreza, é uma miséria. Nós temos muitas coisas na ciência para oferecer para a comunidade científica, para a comunidade autista. Chega. Chega. Nós precisamos usar a inteligência em prol do autista. E quem é neurodivergente, quem tem um filho neurodivergente, consegue entender o que eu estou falando. Nós não podemos nos embasarmos em situações
exclusivas, nós temos que falar do todo.